Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui quem fala é o Daniel Varenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Hypera Pharma. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo no vídeo até o final e aproveita logo para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like, caso goste do conteúdo, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para a análise aqui na tela do meu computador. Bom, eu estou gravando hoje, dia 31, o mercado ainda não abriu. Quando a gente olha no ano, ela está subindo aí praticamente nada, né? 0,62 e nos últimos 12 meses uma alta de 4%. Então as ações estão sem sair muito do lugar. Comenta aqui o que você acha da Hypera, se você gosta, se você acha que é cilada, deixa aqui para mim nos comentários se você investe, o que você acha da empresa. Bom, se você ainda não conhece, a Hypera Pharma é uma empresa do setor de medicamentos, né? É uma indústria farmacêutica, ela produz aí medicamentos bem conhecidos por grande parte da população, como por exemplo Benegrip, Hipocler, Engov, Estomazil, etc. Então ela tem medicamentos aí bem conhecidos, né? Marcas fortes. Código de negociação HYPE3, IP3. Então ela só tem ações ordinárias e ela tem um tag along de 100% em suas ações. Entrando aqui na posição acionária, nós conseguimos ver o João Alves aí com uma participação relevante. Conseguimos ver também o fundos, né? O Capital International Investors. E conseguimos ver aqui também que ela tem um pouquinho de ação em tesouraria, não é muita coisa, mas tem aqui 0,23 e tem um free float de 48% do capital das ações, né, estão negociadas na bolsa. Entrando aqui nos destaques financeiros do segundo trimestre de 2023, resultado já mais atualizado da empresa. Inclusive, se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal para ficar por dentro de várias outras análises. Nós estamos entrando em temporada de resultados e eu vou estar sempre trazendo aqui a análise de várias empresas da nossa bolsa. Então vamos comparar aqui, né, o segundo trimestre 22 com o segundo trimestre 23. Quando analisamos aqui a receita líquida da empresa, cresceu 17,7%, é um crescimento muito bom, tá? Saindo de 1,9 para 2,2 bilhões. Quando entramos no lucro bruto, o lucro bruto cresceu quase 17%, saiu de 1,2 para 1,4 bilhão. Aí tem os custos, né, as despesas da empresa. E aí nós chegamos no EBIT. No EBITDA, ela saiu de 674 milhões para 772 milhões, um crescimento de quase 15%. E quando chegamos aqui no final, no lucro líquido, o lucro líquido saiu de 455 milhões para 504 milhões, um crescimento de aproximadamente 11%. Então ela conseguiu crescer todas as suas linhas ali da sua DRE, né? Receita aumentou, lucro bruto aumentou, EBITDA aumentou e lucro líquido aumentou. Inclusive também a geração de caixa aumentou, né? O fluxo de caixa operacional aumentou 8%. Então eu diria que o resultado foi bom, né? A empresa vem melhorando aí cada vez mais os seus resultados. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Hypera. Sempre costumo dizer em todos os meus vídeos que não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo aqui um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Mas antes de entrar nesses indicadores, eu tenho um recado importante para você que quer construir uma carteira de investimentos vencedora para você poder viver da renda dos seus investimentos. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu vou fazer uma análise da sua carteira de investimentos e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. É uma carteira que vai de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com os seus objetivos e de acordo com a sua realidade. Basicamente, a única coisa que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, é só clicar no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo. Vou deixar também o QR Code aqui na tela. Só clicar e tá entrando em contato comigo via WhatsApp, beleza? Então, vamos continuar? Cotação no dia 28/7/2023, ela estava R$ 44,00, valor de mercado aproximadamente 28 bilhões, então ela não é uma empresa pequena, tá? Uma empresa que já tem um porte médio na nossa bolsa. Dívida líquida sobre EBITDA de 2,7 vezes, no momento essa dívida está controlada, porém
não é uma dívida baixa, tá? Esse indicador, quando ele começa a passar de 3 vezes, é um ponto de atenção. Então 2,7 em um cenário de juros mais alto, isso acaba impactando ali o lucro da empresa, tá? Então não vou falar a empresa vai quebrar, é um ponto de preocupação, mas de fato esse endividamento acaba comendo uma parte do lucro. Eu vou mostrar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, então continua comigo aqui no vídeo até o final. Liquidez corrente de 1,96, isso quer dizer que para cada R$1 que ela tem no passivo circulante, ou seja, em deveres a pagar, ela tem 1,96 no ativo circulante. Então ela tem uma boa folga financeira aí no período de um ano. Dividend yield de aproximadamente 3%. É um dividend yield um pouco baixo, tá? Mas a Hyper é uma empresa que tem um foco um pouco maior em crescimento, ela segura uma parte dos lucros, ela não é uma empresa extremamente barata, então é normal que ela tenha um dividend yield um pouco mais baixo. Geralmente, quando eu vou investir pensando em dividendos, eu gosto de receber 6% ou mais. O ROI, 16%, é um ROI muito bom, tá? Isso aqui me chama atenção positivamente. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em ROI. O ROI é o retorno sobre o patrimônio. Quanto mais elevado esse indicador, mais a empresa está conseguindo rentabilizar, ou seja, gerar lucro frente ao patrimônio que aquele negócio tem. Esse indicador, né, o ROI, é um indicador bem interessante, é claro que depende de cada tipo de empresa, mas é um indicador que muitas vezes mostra que a empresa tem algum tipo de vantagem competitiva quando essa rentabilidade é mais elevada, beleza? A margem líquida também é um outro indicador que eu gosto bastante de acompanhar. Quanto mais elevada, melhor. No momento está com 21% de margem líquida, excelente. Geralmente eu gosto de empresas que tenham pelo menos 10% em margem, então 21% é uma margem muito boa. Novamente falando aqui de vantagens competitivas, né? Empresas que têm margens elevadas constantemente, mostra que ela tem algum tipo de vantagem competitiva duradoura para longo prazo, ou que ela está em algum setor onde a concorrência não seja tão elevada, ou até mesmo as duas coisas, tá? PL, que é o indicador de preço que eu estou trazendo aqui, é o preço sobre lucro, mostra quantas vezes a empresa está valendo o lucro dos últimos 12 meses. Quanto mais baixo esse indicador, mais indica que a empresa pode estar atrativa, tá? 16 vezes eu considero que não está cara nem barata se a gente estivesse olhando somente para esse indicador. Quanto mais abaixo ali, mais as ações podem estar descontadas. Então geralmente ali 15 vezes eu considero um preço ok. Quanto mais abaixo de 15, mais as ações podem estar baratas. E quanto mais acima, mais as ações podem estar ficando caras, mas é claro também que a gente tem que considerar o potencial de crescimento daquela empresa. E por falar nisso, né, quando a gente olha aqui para a Hyper, a gente consegue ver que lá em 2014 o lucro mais ou menos na casa dos 300 milhões por ano, agora ali em cerca de mais ou menos 1,6, 1,7 bilhão. Então a gente consegue ver que um crescimento muito forte que a empresa apresentou nos últimos anos, e além disso é um histórico de dar lucro, né, e pagar dividendos praticamente todo o período. Isso aqui é o cenário ideal, tá? A empresa que apresenta lucro com consistência, paga dividendos com consistência e de preferência que ela tenha uma curva de lucros crescente, né, que esse lucro ele venha crescendo ao longo do tempo, e a gente consegue ver isso muito claramente aqui na Hyper. Em relação aos dividendos, a gente consegue ver que ela distribui mais ou menos, aqui eu estou olhando no olho, mais ou menos aqui um payout de 50%. Então é a empresa que segura uma parte desse lucro para ela continuar reinvestindo no seu próprio negócio, buscando crescer ainda mais. Quando olhamos o histórico de cotações, não tem muito o que falar, no retorno total da empresa saiu aqui de menos de R$10, lá em 2009, 2008, chegou a bater em R$50, quase uma linha reta para cima, né? Então assim como o lucro veio crescendo bastante, as cotações também vieram em uma crescente, né? A cotação costuma acompanhar o lucro, tá? Na maioria dos casos, exceto quando o lucro é um lucro muito distorcido. Bom, agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Hyper desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses, já levando em consideração o resultado do segundo trimestre de 2023. Então vamos lá. Receita da empresa sai de 2,9 para 8 bilhões, batendo recorde. EBITDA de 991 milhões para 2,8 bilhões, batendo recorde. Lucro líquido de 560 milhões para 1,7 bilhão, batendo recorde. As margens sempre altas, sem variar muito. Isso aqui é muito bonito de ver, tá? Uma margem EBITDA sem muita variação, rodando sempre ali
mais de 30%, uma margem líquida que também muito boa, diminuiu um pouco, eu vou mostrar por que ela diminuiu. Olha só, ela estava com mais ou menos 30% de margem líquida, agora ela está trabalhando com 21%. O que está acontecendo, Daniel? Olha aqui o resultado financeiro. O resultado financeiro da empresa, ó, 0,14 menos 7,5, agora o resultado financeiro ficou negativo em 1 bilhão. Então é aquilo que eu falei do endividamento, né? Se a gente pegar a dívida dela de 2019, observa só que ela tinha 2,2 bilhões no caixa contra uma dívida bruta de 1,4 bilhão. Então se ela quisesse quitar tudo, ainda sobraria ali 843 milhões no caixa. Hoje, qual que é a realidade? Ela tem o caixa de mais ou menos 2 bilhões, quase a mesma coisa, porém uma dívida bruta de quase 10 bilhões. Então ela se alavancou muito, a gente consegue ver isso aqui, fazendo com que, né, uma empresa que não tinha dívida, agora está com uma alavancagem, né, que está num ponto que a gente tem que acompanhar, tá? Não é a empresa vai quebrar, a empresa ficou ruim, não. A empresa é excelente, tá? Os resultados não tem o que dizer, quase todos os anos a empresa melhorando resultados, mas é claro que isso aqui impacta, né? Que se ela tivesse com uma dívida mais baixa, essa margem aqui estaria maior, provavelmente, e consequentemente esse lucro líquido dela ainda seria maior ainda, tá? Então, esse juros alto, né, tá impactando o resultado dela e tá fazendo com que ela não cresça tanto como ela poderia crescer. Mas o que eu vejo aqui, né? Qual que é a minha opinião sobre a Hyper? Empresa bem redondinha, em relação a múltiplo de preço, eu diria que tá tendo um múltiplo de preço interessante, tá? Essa cotação ali perto de 40, 44 reais, tendo em vista que é uma empresa que consegue crescer muito. Se a gente pegar um cenário de juros mais baixo, é muito provável que esse resultado financeiro, ele não vai pesar tanto no resultado e a empresa vai conseguir crescer de uma forma mais acelerada ainda, tá? Mas aí você tem que acompanhar também os investimentos que ela está fazendo com esse endividamento todo, para ver se ela vai continuar crescendo esse EBITDA de forma acelerada. É muito importante acompanhar que ele continua crescendo de uma forma acelerada, tendo em vista que a empresa tomou bastante dívida, provavelmente para poder expandir as suas operações e crescer mais rápido. Então, minha opinião, empresa que eu gosto, tá? Bem redondinha, uma das melhores aí que eu já analisei em questão de resultados. Só em relação ao endividamento, que é o que eu já comentei aqui, preço também não é aquele negócio muito baratinho, porque é normal que a empresa cresce forte, mas é um negócio que eu acredito que tem muito potencial de crescimento, principalmente em um cenário de juros mais baixo, beleza? Então minha opinião é essa. Se você gostou dessa análise, compartilha esse conteúdo com o máximo possível de pessoas. Não sai sem deixar o like pra gente continuar crescendo aqui o canal, bater logo os 10 mil inscritos. Conto com a sua participação. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.